Boa noite, iniciamos a nossa webaula na OC de desenvolvimento de projetos de sistemas eletromecânicos. Pois bem, pessoal, nós trabalhamos, né, as SAPs que precisaria do desenvolvimento de CLP, vocês vão trabalhar no presencial também, então, de toda e qualquer forma, né, tem que revisar, tem que fazer de novo, espero que todo mundo tenha feito no Zélio, no ClickView, onde achar mais fácil, cá de cima, se quiser usar também sem problema. E voltando aqui aos conceitos que eu tinha falado para vocês que seriam importantes para resolver as outras TAPs. Ixi, já fugiu a palavra agora. Então vamos para uma delas que é a estrutura analítica de projeto, né, que é EAP, que vem do inglês, né, Work Breakdown Structure, né, Structure. Então WBS é uma subdivisão hierárquica do trabalho do projeto em partes menores. Então são diversos modos que a gente tem como para trabalhar com o projeto. De certa forma, você imaginar um todo, né? Quero construir uma fábrica de chocolate. Então você não vai assim, né? Você vai desenvolver o projeto até chegar nisso. Você vai desenvolver o projeto dividindo em etapas que sejam em menores partes, para ter um melhor controle, para saber qual que você precisa executar uma antes da outra, para ter previsão e planejamento, né? Cronograma, previsão de gastos, cronograma físico-financeiro. Então, tudo isso é importante. Então, ó, dividir projeto em partes menores, mais facilmente gerenciáveis. Seu objetivo primário é organizar o que deve ser feito para produzir as entregas do projeto. Então, o EAP, né, aqui já chamando pelo nome, garante ao gerente de projetos a visibilidade das principais entregas, facilitando o controle de tempo e de custo. Então, faz parte do processo de gerenciamento de escopo do projeto denominado de Guia PMBOK, que vem do inglês também, né? Project Management Board and Knowledge, né? Então, uma das principais referências em gestão de projetos no mundo, que a gente vai ver mais à frente. Então, para quem ainda não está acostumado, né? O EAP pode parecer uma ferramenta difícil e complexa, mas uma vez que você adquirir prática, vai perceber que ela é simplesmente a base do gerenciamento de projetos. Isso porque a EAP favorece tanto o gerente do projeto e sua equipe, como o patrocinador, clientes, fornecedores e outros stakeholders. Lembra que eu falei para vocês, stakeholders seriam os clientes, né, as partes interessadas. Então, o cronograma de projeto é um instrumento de gestão, muitas vezes organizado em forma de quadro, que serve para controlar o tempo de um projeto. Então, eu vou ter que adquirir os meus ativos, né, fazer o processo de compra, e eu tenho lá um prazo, X a Y. Se eu não atendo esse cronograma, eu tenho que esticar todo o meu projeto ou diminuir o tempo de outra, né? Ganhar tempo, acelerar. Então, o cronograma serve para isso, para a gente ter um controle. Vocês têm um cronograma. Vamos imaginar nosso C, né? Eu tenho que ministrar as webaulas, vocês têm que fazer as SAPs, realizar as entregas e eu fazer as correções das mesmas. Então, a gente tem um cronograma, semanal acontece isso. Se não tiver web aula, o que acontece? Tem uma gravação, né? Eu gravo mesmo que ninguém venha, vai estar disponibilizado. Se vocês não entregam, né? Tem um decréscimo na nota. Então, conforme cronograma, se não tivesse data para nada, a gente não teria controle nenhum. Então, com essa visão de cronograma, é possível identificar mais facilmente desvios que podem acontecer no projeto e assim tomar ações para corrigi-las. Exemplo, um colega não entregou a atividade até o dia final. Qual ação vai ser tomada? O monitor vai entrar em contato e vai ter uma recuperação, ou abre-se um tempo maior, né, dependendo da justificativa do aluno, para que ele faça entrega e, infelizmente, ele tem um decréscimo de 80%. Então, tem uma ação já programada, conforme cronograma. Então, portanto, o cronograma contém lista de atividades de projeto, data de início, data de término para cada uma das atividades, responsável por cada atividade e o status para você ir controlando. Então, diferentemente do cronograma, o EAP não comporta atividades. Sua última unidade de decomposição é o pacote de trabalho. O pacote de trabalho, por sua vez, é um conjunto de atividades normalmente atribuído a um departamento, né? Então, pacotes de trabalhos devem ser independentes um dos outros e não devem se repetir ao longo do EAP. Então, o EAP diz como fazer e o cronograma mostra o que fazer e quando fazer, né? O EAP é como fazer. Nos padrões de PMI, PMI é a instituição que desenvolveu o PMBOK, né?
Eu joguei para mim aqui o WBS, né? Programa de padronização das práticas do WBS, que é o nosso EAP, refletem sempre as boas práticas utilizadas pelo mercado. Dessa forma, cabe ao gerente de projeto escolher a maneira de desdobrar a estrutura analítica do projeto junto com a equipe. A EAP deve ser mais orientada a produtos ou ao ciclo de vida de projetos, mas precisa ser útil tanto no planejamento quanto no monitoramento. Então, vou dividir em pacotes de trabalho. Exemplo, pacote de trabalho aqui no nosso módulo, né? Planejar as web aulas. Então, eu tenho que fazer o desenvolvimento dessas artes com vocês. Segundo, desenvolver a didática do que vai ser trabalhado, né? É um pacote de trabalho. Pode estar junto dentro de desenvolver web aulas. Beleza. Vai ter um outro pacote, monitor e realizar acompanhamento dos acessos dos alunos. É um pacote de trabalho também. Outro pacote é correção das atividades das SAPs. É um pacote de trabalho. Então lá não interessa quando vai acontecer, eu estou dividindo em pacotes. Depois do EAP, que você elabora o cronograma com cada uma das atividades dentro de cada um dos pacotes. Então, ó, basicamente, 4 estratégias para montar a nossa EAP. Por fases, considera as fases do ciclo de vida do projeto. 2, por entregas, considera os produtos do projeto. 3, por subprojeto. Seria como se pegasse o projetor e dividisse em vários pequenos projetos, né, mini projetos que contém, né, o projeto, então somado todos formam um projeto híbrido que pode mesclar os três, né, considera diversos aspectos do projeto ao mesmo tempo. Então, como dissemos, não existe certo ou errado. Então, o certo é aquilo que o gerente de projeto e sua equipe decidirem que é mais adequado ao tipo de projeto e está sendo gerenciado. Então, normalmente isso tem mudanças. Você desenvolve você vai pegar lá no fim, analisar o que deu certo, o que deu errado e colocar em prática, né, as melhorias para o próximo. E assim vai. Então, não tem um EAP certo e errado, assim como eu disse para vocês. Tem que ter lógica, é claro. Estou desenvolvendo um EAP aqui da minha SAP que está rolando em desenvolvimento e vou colocar lá, realizar compra de bomba hidráulica. O que que tem a ver? Ah, realizar compra de computador, microfone. Ah, beleza, isso aí tem a ver. Para ministrar aula aqui para vocês, sim. Mas comprar bomba, eu não vou usar bomba aqui, né? Se fosse lá a escola, fazendo o planejamento dos presenciais, aí sim a escola entra, né? Contratação de professor, construção de laboratório, né? Que aí já com a compra, né, dos implementos. E aí, que mais? Qual outro pacote? Desenvolver a didática, né, do encontro presencial e sim vai. Então, ó, por isso utilize o bom senso, né? De fato, não tem certo e errado, mas tem que ter lógica. Ele traz, existem 2 regrinhas muito interessantes que é preciso levar em consideração na hora de montar o EAP. Não importa qual estratégia de decomposição tenha sido escolhida, são elas a regra do 100% e a regra do 880. Regra dos 100% para desenvolver o EAP. Estabelece que a soma de todo o trabalho dos níveis filhos deve ser igual a 100% do trabalho apresentado pelo pai. E a EAP não deve incluir qualquer trabalho que saia do escopo existente do projeto, né? Ela não pode incluir mais do que 100% do trabalho. Então, a EAP tem que ter tudo conforme o apresentado pelo pai, que é o quem define, né? O pai define o que os filhos fazem. Então, você tem que seu stakeholder quer como produto final. Lá são 100%. Qual que é o produto? Ministrar todas as webaulas do módulo. Então, esse é o produto, né? Então, para que esse produto seja... Ou, não, o produto seria desenvolver um módulo para que todos os alunos, né, tenham as capacidades e competências conforme o escopo. Então, aí vai ter vamos lá, quanto que interfere a parte de web aula? Web aula tem bastante. Então, vamos dizer 30%. Acompanhamento dos alunos é diário, 40%. Já foi 70%. Correção, mais 10%. Foi 80%. E aí você pode ter outras partes, né? E assim vai. Então, mas não pode ter mais do que 100%. Se você dividir tudo que precisa, né? Os filhos precisam fazer para chegar no projeto que seria o pai, tem que estar lá dentro do EAP.
Não pode ter coisas a mais e nem coisas a menos, porque senão seu projeto fica incompleto e se tem coisa a mais, você não dividiu o pacote da forma que deveria. Então, preciso fazer mais coisa. Então, tem que dividir da forma correta, que dê 100%. Ah, vou realizar uma prova de avaliação. Não, a ideia é que eles desenvolvam as competências. Se você quer avaliar, beleza, coloca dentro do escopo. Ah, não, quero colocar como algo a mais. Não, então não está dentro do projeto. Você desenvolve outro projeto para essa parte, né? Pós-venda, verificação, nível de aprendizagem. Então pode ser um outro projeto que aí você vai ter. O pai é isso, né? E os filhos vai ser desenvolver uma prova teórica, outro pacote, desenvolver uma prova prática, outro pacote, arrumar espaço físico para a realização dessa atividade, e assim vai. Então, em outras palavras, cada nível do EAP deve ser igual a 100% do trabalho da EAP, da mesma forma, cada atividade deve ser igual a 100% do trabalho do nível. Então, logo, a estrutura analítica do projeto deve conter a quantidade exata de trabalho, nem a mais, nem a menos. Além disso, o elemento pai não pode ter somente um filho, que aí não precisa, né? Para que que você vai ter um pacote e ter só um abaixo? Então, não precisava dividir em pacotes, se ele era um o todo e é só um pacote. Não, são vários pacotes. Então, o elemento pai não pode ter somente um filho, né? Ele vai ter divisão em vários pacotes, que é essa a ideia do EAP, e o filho não pode ter mais de um pai. Então, se eu tenho que fazer uma atividade, tem que ser inerente à entrega de um projeto a um pai. Eu não posso estar nessa e estar no outro projeto também a mesma atividade. Não, atividades separadas. Por quê? Porque se você quer tocar dois projetos ao mesmo tempo, com as mesmas forças, né? E os mesmos pacotes de trabalho, provavelmente você vai ter problema com priorização. Acaba que nem sempre consegue fazer divisão de forma igualitária. Por isso que um filho não pode ter mais de um pai. Ele é inerente a um pedaço. A regra do 880 estabelece que um pacote de trabalho deve ter no mínimo 8 horas de duração e no máximo 80 horas. Por quê? Para você não ter pacotes muito longos, então você não fez a divisão de forma adequada. Por isso 880. Em alguns, né, reduz pela metade, pacote mínimo de 4 horas e máximo de 40. Ah, mas é um pacote de 100. Divide em outros, né? Divide em mais duas, mais três partes para finalizar. Ter esse limite de horas é muito interessante para evitar que a estrutura analítica do projeto fique tão detalhada a ponto de dificultar a gestão ou tão abstrata que não consiga fazer o controle de modo adequado. Então, cuidado com o microgerenciamento. Então, normalmente é recomendado o desdobramento de três níveis. Nível 0, produto do projeto. Nível 1, fases do ciclo de vida. E nível 2, os componentes, que são os pacotes de trabalho. Esse desdobramento deve utilizar um sistema de codificação numérico que ajude a identificar e a relacionar a hierarquia na estrutura analítica do projeto. Dessa forma, mostra, né, que determinado elemento faz parte do terceiro nível hierárquico do EAP. E aqui está a ideia, né, de desenvolvimento do EAP. Os níveis, ó. Produto do projeto, casa nova, nível 0. Isso é a raiz, tá? Certo. Nível 1, preparo do terreno, fundação e alvenaria de elevação. Então aqui são três pacotes macros que eu tenho que fazer. Então a fase do ciclo. Primeiro eu preparo o terreno, vou lá limpar, vou deixar o terreno já no jeito. Talvez eu tenha que fazer terraplanagem, beleza. Segundo, fundação, vou construir, né, a minha fundação, baldrame, eu não lembro tudo da parte de civil, mas você vai desenvolvendo em três a alvenaria de elevação. Vou subir as paredes, vou fazer o telhado, vou colocar hidráulica, vou colocar a parte elétrica e assim vai. Dentro do preparo do terreno, eu já falei para vocês, né? Topografia, terraplanagem, demarcação, limpeza e tudo mais. Fundações, né? Fazer as estacas, baldrame, assim vai. E depois a alvenaria também dividiria os componentes, né? Em paredes, telhado, hidráulica, pneumática, acabamento, pintura, né? E depois eu, se precisasse, eu poderia de fato colocar o nível 3 dentro dos componentes da terraplanagem, dividir em corte, em aterro, a demarcação, você pode dividir ela, topografia e assim vai. E são os nossos pacotes de trabalho no nível 3 ou se for o caso, até no nível 2, né? Pode ter os pacotes. Então, eu vou realizar o corte. Isso aqui, beleza. Aí, com isso, você faz o cronograma.
Ah, o aterro, né? Também. Limpeza. Então, aí sim, no nível 3, essa é a ideia da estrutura. Ela é sempre 0, 1 e 2, né? Que está aqui, ó. E você pode chegar até o terceiro nível, que é uma divisão. Mais que isso, não é legal, que senão vai ter muita coisa, muito pacote de trabalho, né? Para ser feito. E você vai ter um microgerenciamento. Então a ideia é que fique em pacotes maiores. Pô, para eu aterrar, eu vou demorar, né? Terreno grande, aí eu vou demorar uns 3 dias de trabalho no horário comercial. Então eu vou trabalhar 8 horas por dia, 32 horas nesse aterro. Limpeza também vai uns 2 dias limpando aqui, hein? Então, 16 horas. E assim vai, né? Justamente para a gente ter um gerenciamento melhor. Então, se tivéssemos levado ao pé da letra a decomposição por produto, correríamos o risco de ter o nível 1, o tijolo e sua decomposição. Então, imagina, comprar o tijolo, depois preparar o tijolo, assentar o tijolo. Não, a ideia não é essa, né? A ideia não é que, de fato, tenha cada etapa, né, do conjunto microgerencial. Não, eu quero alvenaria. Então, eu cheguei na fase de alvenaria, vou ter pacotes, né? Então, subir as paredes, outro pacote de fazer a cobertura, outro pacote, né, realizar instalações hidráulicas, outro pacote elétricas, outro pacote acabamento e pintura. Pronto. E aí conseguiria, para não dividir em 1 milhão de pacotes, né? Então, outra questão relacionada à granularidade da estrutura analítica de projeto, né? Vamos lembrar que o EAP, ou Estrutura de Decomposição de Projeto, né? Que é o Work Breakdown Structure. Então, o último nível do EAP chama-se pacote de trabalho e sim demonstra o que vai ser feito, né? O trabalho e a atividade. Então, para demonstrar, ou precisa demonstrar isso para sabermos que chegamos no último nível. Então, é preciso tomar cuidado para não detalhar demais o que é chamado de microgerenciamento. Então, se fosse acaso, comprar tijolo, comprar cimento, comprar argamassa, não, está na fase de estrutura, né? A alvenaria, desenvolvendo a alvenaria. E aí você pode dividir ela. Então, comprar tudo isso aqui pode ser a questão de construção das paredes, né? Tá tudo isso aqui dentro da construção de paredes, para que no caso eles chamam alvenaria de elevação. Então, tudo isso aqui está inerente a esse pacote. Então, o dicionário do EAP é uma tabela que descreve os pacotes de trabalho, seus responsáveis e critérios de aceitação. Essa ferramenta ajuda a complementar a estrutura analítica do projeto, pois traz informações que não puderam ser incluídas no diagrama de EAP. Então, dessa forma, ficam explícitas quais as expectativas em relação aos resultados. Então, lá, o pacote é alvenaria de elevação. Descrição: levantamento de parede. Responsável: Pedro. Participante: Flávio e Cássio, né, que nomes genéricos. E o critério de aceitação: a firmeza, a ausência de rachadura, bom isolamento térmico. E dessa forma que sim, né, a gente consegue saber o que vai ser feito. Então, ter o seguinte verbete no dicionário do EAP. Claro que foi exemplo simples, né? O dicionário do EAP é ótimo para realizar, para ser consultado quando alguém fica com dúvidas a respeito daquilo que deve ser entregue, facilitando a comunicação do time. Aqui ficou bem claro. Então, além disso, auxilia na hora de construir o cronograma, seguindo o segundo passo depois do nosso EAP. Aqui nós falamos do EP e agora vamos sobre o PMBOK, que é o todo, né? O PMBOK é um guia, né? A PMI desenvolveu. Esse PMBOK é um guia de projeto para gerenciamento, né, de projetos. Então, o guia PMBOK é o documento que sistematiza os conceitos e as ferramentas da administração de projetos que as pessoas envolvidas ou interessadas nesse tema devem dominar. Então, o guia PMBOK não é um itinerário para o desenvolvimento sequencial de etapa em etapa. Ele permite que se consiga perceber que não existe uma única maneira ou mesmo uma única forma de explorar os conhecimentos e práticas de administração de projetos. O guia apresenta um conjunto de conhecimentos e experiências das mais diversas práticas, sobretudo as melhores na área de gerenciamento de projetos. Então, conhecimento concentrado nesse guia trata-se de evidência prática e inclui também várias técnicas inovadoras e avançadas, inclusive de ações diferenciadas. Um exemplo delas é construção de um prédio,
um processo têxtil, produção de software, entre outras, né? Um veículo, né? E assim vai. Então, são diversos projetos que a gente consegue fazer. Desenvolvimento de um maquinário especial. Então, pode ser projetos menores e maiores. Você consegue utilizar. Então, ele apresenta padrão de linguagem, processos, conceitos, técnicas e ferramentas para o gerenciamento de projetos que podem ser utilizados na indústria, no governo, empresas privadas e no meio acadêmico. Então, aqui, ó, o Guia PMBOK, né, na sua quinta edição, organiza as áreas de gerenciamento de projetos em áreas elementares ou grupos integrados da doutrina de gestão de um projeto. Então, aqui, ó, integração, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, o escopo, os riscos, comunicação, partes interessadas e as aquisições. Então, ele faz a integração de tudo isso, né, que é interessante para a gente controlar e para a gente ter, né, no nosso guia, no nosso dia a dia, quando está lidando com um projeto. Aqui os aspectos, né, alguns aspectos de cada um desses gerenciamentos junto das etapas do projeto. Então, gerenciamento da integração. O principal objetivo da integração é garantir que todas as demais áreas atuem de forma integradas entre si. Cada uma destas áreas de gerenciamento absorve informações desenvolvidas por outras áreas e geram informações que são absorvidas pelas demais. Temos o gerenciamento do escopo. Esse tipo de gerenciamento define e controla o que será fornecido pelo projeto, tensionando que o resultado final seja alcançado com o menor esforço possível. Este gerenciamento de escopo acontece na forma de planejamento, pela busca da coleta de requisitos para sua definição. Durante a execução ou desenvolvimento do projeto, acontece o monitoramento e controle na execução, validando e controlando se os processos e atividades estão realmente proporcionando o alcance dos objetivos do projeto. E o gerenciamento do tempo. A primeira ideia que vem à mente quando se pensa em gerenciamento do tempo é o controle dos prazos e elaboração de um cronograma. Então, um aspecto interessante de gerenciamento do tempo é a possibilidade de visualizar as consequências ou os impactos causados pelo não cumprimento desses prazos, que a gente perde as entregas, né? Então, este gerenciamento, dentro da etapa do planejamento, permite definir cronogramas e atividades, estabelecendo a sequência e a duração das mesmas, a alocação de recursos e a definição do cronograma do projeto. Dentro da etapa de execução, é fundamental o monitoramento e controle do cronograma. Olha lá, integração, escopo e tempo. O que mais que ele quer? Custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e as partes interessadas. Então, seguindo, né, a gente já viu os três, lembra o desenho? Tempo, custo, qualidade e tudo mais. A gente viu integração, escopo e tempo. Então, as outras, né? O custo. Então, o custo disponibilizado devem ser suficientes para garantir que existam recursos para a realização de toda a atividade do projeto. Então, esse gerenciamento está alinhado com a etapa de planejamento, na estimativa destes valores de custo e na determinação do orçamento. Os custos devem ser monitorados e controlados na execução para que se realize, se necessário, atualizações e mudanças no orçamento, visando garantir que não faltem recursos antes do final do projeto. Essa aqui é uma das mais importantes. Quem domina bem PMBOK cuida muito, né, de todas as outras, mas essa acaba sendo a principal, porque muitas vezes desenvolvimento de projetos, gerenciamento, tem gente que ganha, né, um percentual em cima do que foi economizado nos custos, ou ganha um percentual de acordo com a entrega no prazo. Então, CUS aqui pode colocar uma estrelinha nele, todos são importantes? Sim. Estão em níveis iguais? Beleza, mas no dia a dia, na prática, né, os custos acabam sendo aí com uma estrelinha bem grande. Temos o gerenciamento da qualidade, que é garantir que o produto final seja material ou o serviço tenha a qualidade desejada pelos nossos clientes, né, que são os stakeholders, e é o objetivo desse gerenciamento. Então, que a entrega seja de fato o que foi pedido. Então, para isso, durante o planejamento, é preciso estabelecer como este gerenciamento atuará durante a execução para garantir a qualidade final desejada. O controle da qualidade acontece durante o processo de monitoramento e controle pelo registro de resultados da execução, permitindo avaliar e recomendar as mudanças necessárias que garantam a qualidade.
Temos o gerenciamento de recursos humanos, né? Visa a melhor forma de conduzir pessoas, buscando profissionais qualificados para as equipes de trabalho, realizando capacitações para desenvolver as competências desejadas e integrando os membros das equipes. A motivação das pessoas no trabalho, aliando-se à satisfação pessoal e à qualidade de vida, são considerações que refletem de forma positiva na atividade humana e, consequentemente, no resultado do projeto. Na etapa de planejamento, acontece a definição e a especificação dos recursos humanos que atuarão no projeto e, durante sua execução, acontece a mobilização, desenvolvimento e o gerenciamento da equipe de pessoas. Lembrando que para você ter resultado, você precisa que as pessoas façam o que tem que ser feito e da melhor forma. Então, ter uma equipe motivada, engajada, te garante, né, bons resultados ou melhores, maiores chances de um resultado dentro do gerenciamento de qualidade. Então, para que tudo aconteça, você precisa de pessoas e elas também são passíveis e é necessário o gerenciamento das mesmas. Temos das comunicações, que a preocupação constante é que as informações cheguem para as pessoas certas e no tempo certo. Isso aqui é um dos maiores gargalos em diversos locais, né? A comunicação acaba não sendo efetiva e isso atrapalha muito. Então, a boa comunicação garante que as equipes de trabalho atuem de forma integrada. Então, na etapa de planejamento, se define a melhor forma de realizar a comunicação durante a execução para promover o fluxo de informações. Então, na etapa de monitoramento e controle, se obtém as informações de desenvolvimento, de desempenho para poder fazer as solicitações de adequações e mudanças. Então, as atualizações de documentos e de processos podem ser feitas em qualquer etapa, sempre que se verificar a necessidade. Esse aqui é um gerenciamento, né, como eu disse para vocês, importante. Não é a estrelinha igual o custo, né, mas está no nível também muito importante, porque hoje, né, um dos grandes problemas aí que a gente tem nos nossos meios produtivos é a comunicação ineficaz. Muitas vezes você tem times muito bons, com bom nível de capacitação, muitas habilidades, mas você não tem uma comunicação efetiva e isso atrapalha muito, né? É um ponto também, seria uma meia estrela. Temos o gerenciamento de riscos, então busca-se o envolvimento de todos os membros do projeto para identificação de ameaças e oportunidades ao projeto. Realmente isso aqui vem muito associado à matriz SWOT, né? Que são as forças e as fraquezas do processo. Na etapa de planejamento, acontece a identificação dos riscos, a análise do impacto de cada um e as possíveis ações que podem minimizar as ameaças identificadas, proporcionando oportunidades de melhoria. Então, no processo de monitoramento e controle, se acompanha o desenvolvimento das ações para minimizar os riscos, assim como para a identificação de novos. Também importante, né? Esse aqui não colocaria estrela nenhuma, está no nível dos outros lá. Temos o gerenciamento de aquisições. Então, o fornecimento externo de produtos e serviços para o projeto é gerenciado pela pessoa ou equipe de aquisições. Na etapa de planejamento é feita a identificação técnica do que será adquirido e identificam-se possíveis fornecedores. E na etapa de execução ocorre a seleção dos mesmos e a sua contratação. O monitoramento e o controle verificam o cumprimento das aquisições conforme contrato, realizam mudanças necessárias e providenciam correções nos contratos quando pertinentes. É uma etapa muito importante porque o fornecedor no seu projeto é, por muitas partes, né, muitas etapas, ele é crucial. Então é importante que você tenha uma comunicação eficaz, que você cuide, né, dessas partes, que os contratos não sejam firmados na correria, na loucura e você saia perdendo, ou que você force muita barra também, mate seu fornecedor e não consiga ter o produto final, né, atrapalhando no prazo e na qualidade. Então você tem que ter essa relação de ganha-ganha com o seu fornecedor, porque acaba sendo a mais salutar, né? Ah, mas eu quero o máximo de lucro, eu quero ou o mínimo de custo, eu quero a maior qualidade de tudo, beleza. Mas se você estrangula seu fornecedor, ele para de te fornecer, ou se você quer pagar muito barato, ele abaixa a qualidade dele e afeta a sua final. Então tem que sempre levar em consideração isso. Por mais que a gente se ache esperto na hora de fazer, né, essas negociações, a outra pessoa, vamos dizer que ela foi levada pela emoção na hora de negociar, mas futuramente ela não vai ter condições de te entregar o que você deseja. Pô, mas está em contrato.
você vai acionar a multa e ela não vai te entregar e você vai perder prazo. Então, de fato, tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Então, no gerenciamento de projetos, esse aqui eu vejo uma situação que muitas vezes as pessoas querem ter vantagem sobre as outras e no fim elas acabam na mão. Então, até também é algo que a gente tem que cuidar. E o gerenciamento das partes interessadas. Aqui sim é muito importante porque se nós temos clientes, né? Vamos dizer que na nossa empresa seriam os donos, os diretores, conselheiros, né? E assim vai, acionistas. Aqui essas questões podem mudar. E se elas mudam muito, né? Você vai ter projeto mudando a todo tempo e o seu escopo, o seu PMBOK, o seu EAP vai ter que mudar a todo tempo. Imagina você tendo que planejar no meio da execução. Isso aí é uma receita perfeita para que não dê certo. Então, aqui, o objetivo desse gerenciamento é fazer com que a equipe do projeto saiba quem são os stakeholders, garantindo que as informações cheguem a eles, dando ciência de que as suas expectativas estão sendo atendidas. Então, na parte inicial do projeto, quando os stakeholders são definidos, se identificam seus interesses e a influência que cada um deles tem durante o processo, para que na execução seu envolvimento seja garantido. Exemplo, estou com o meu stakeholder ali, alguém mais com saber técnico, e eu tenho que entender a influência dele com o financeiro. Ah, teve uma mudança aqui, subiu o dólar nesse meio tempo, e a gente está fazendo a aquisição de um ativo pago em dólar e vai ter um custo maior. Será que eu vou conseguir comprar? O meu financeiro analisando, geralmente a pessoa fala, "Ah, não, muda e compra o mais barato, e vai afetar a sua qualidade. Ou vai ser um gargalo na sua linha produtiva, no seu layout. Então você precisa fazer uma adequação, vai aumentar um pouco o seu custo. E aí você vai usar, do seu stakeholder, que sabe mais da técnica, para ele influenciar o seu financeiro, né? O stakeholder mais envolvido a parte de finanças. Então é sempre isso, saber quais são os caminhos, né? E aqui, falando em línguas gerais, eu coloquei estrelinha no custo, porque quando você for falar com os stakeholders, vai citar tudo, por mais que a gente saiba da técnica, saiba da qualidade e tudo mais, sempre vai estar pautado no cifrão, sempre vai estar pautado no custo, em quase todas as vezes. Não vou falar 100% que generalizar, né, jogar uma responsabilidade muito grande. Mas a maioria, né? Vamos colocar de 9 a cada 10 casos, tudo vai estar pautado em custo, em quanto vai gastar, em quanto vai gerar, porque isso depois afeta o ROI, né? Quanto tempo ele vai ter o retorno, como ele vai ter que vender aquele produto, se vai ser viável ou não vai ser viável. Muitas vezes ele tem que abortar ou uma oportunidade melhor. Então, o custo vai ser sempre um balizador. Então, no processo de monitoramento e controle, pode acontecer o ajuste de estratégias e planos do projeto, e o relacionamento com as partes interessadas é importante para conseguir alinhamento com os objetivos finais desejados. Então, é isso que eu disse para vocês, né? Preciso trocar, mudou o preço do dólar, preciso fazer a compra porque para eu garantir a qualidade tem que ser criativo. Seu financeiro não quer liberar, mas você tem a possibilidade, né, de junto ao seu stakeholder influenciar um outro para que a liberação seja viável. Então, essas áreas de gerenciamento de projetos, seus aspectos podem acontecer todos ao mesmo tempo ou não. Em alguns casos, algumas dessas áreas de gerenciamento citadas anteriormente não podem não acontecer devido às características do projeto final. Exemplo, né, quando o produto final é a logomarca. Não existe a preocupação com o fornecimento e aquisição de produtos, pois o foco é a criação, mas o gerenciamento de recursos humanos é essencial. Então, tem que são balizadores gerais, integrar tudo. Pode ser que um daqueles não faça parte do seu projeto, mas de certa forma você tem os outros, né, para integrar e fazer o controle. Certo, Juliano? Alguma dúvida por hora? Oh, certo, certo. Lembrando que essa parte aqui é bastante conceitual, e aí tem as SAPs, né, as primeiras lá, que vai envolver isso aqui. Então, como é muito conceito, provavelmente vocês não vão trabalhar muito no presencial, mas já tem que saber para fazer entrega, né? A entrega das nossas atividades. Então aqui veio, né? Acabei falando muito hoje, mas a ideia é que vocês vão no livro, né? Pegar esse resumo aqui, vão no livro, continuem estudando, pode buscar outras informações, pode baixar o PMBOK na internet, tem, que é o guia, né? Se quiser fazer a leitura do mesmo, tá aí com bastante proatividade, pode fazer ele e
tentar destrinchá-lo, né? Fazer a leitura do PMBOK seria o ideal, mas se não conseguir, ver pelo menos a parte de integração para um melhor controle do seu projeto e desenvolvimento das SAPs, que é o que vocês mais desejam, né? Sim, Juliano, Esse PMBOK é como se fosse um planejamento. é um guia. Imagina você não tem um manual aí do seu, vamos dizer que você tem lá na envasadora, né, de bebida. Você tem o manual dela, né? Seria o PMBOK um Isso, manual para gerenciar os projetos. certo? Deixa eu ver aqui se acha fácil. Acho que eu já baixei Ah, deles. esse conteúdo é as primeiras SAP lá, 1 e 2, é? Na verdade, acho que é 2, 3. É 2 e 4. Que Ah, aí sim, depois vai entrar o cronograma também. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Ó, digitei PMBOK aqui, eu achei um. Aqui, ó. PMI.org, né? Sétima edição. Aí para fazer o download tem que fazer a compra, né? Então tem sim. algum. Aqui eu tô indo no site oficial, né? Do PMI. Mas eu creio que encontra aí por outros meios. Não vou citar Ah, quais, né? certo. Mas acho que deu para entender. No livro tem também descrevendo bastante ele, né? Não consegui trazer tudo aqui, senão ia ser muitas aulas, né? Trazendo em resumido, mas também cita bastante, Juliano, sobre o PMBOK. Certo. Certinho? Então isso aí, se eu não me engano, é SAP 2 e 4, porque a 3, Ah, se eu não sim, me engano, é cronograma. Que um tinha que linkar com o outro, né? O EAP está dentro do PMBOK, então precisava linkar os dois. Mas são as SAPs iniciais ali, as que não tem tanta prática, tem mais teoria. Certinho? certinho, então. Juliano, deixar um recado aqui para você e para os demais que estão vendo, né? Hoje é minha última webela com vocês, vai ter a troca de tutor. Eu estou com um problema de saúde e estou saindo, né, do Senai para fazer um tratamento. E aí, de Ah, fato, vai ter uma troca, né? Vocês terão aula aí com, salvo engano, creio que vai ser o tutor Anderson. Cara, é muito mais capaz, safo, para desenvolver essas atividades, muito mais experiência que eu, até na parte de lecionar e na questão de, como fala, didática e tudo mais, e creio que vai ser de grande valia essa mudança para vocês. Vai ser uma mudança para mais, né? Vai ser uma melhoria. E aí ele vai estar vindo somar com vocês aí a partir da próxima semana. Tá bom? Então, hoje aqui encerro a participação com vocês. Quero desejar sucesso, agradecer, né? Todos os momentos aí tiveram presente, os principais que estavam aqui comigo nas webaulas, os aprendizados que eu tive com vocês, né? Com as trocas de experiências. E gratidão aí por todo esse momento. Desejar sucesso nessa reta final. obrigado, hein? Certinho, Juliano? Ô, foi um prazer estar nessas aulas aí com você, viu? Igualmente, E, aprendi demais com vocês, né? Assim como a gente combinou no começo, eu saio daqui muito mais sábio do que eu entrei. E para mim é agradecer de verdade. aí, melhoras aí também, viu? Obrigado, Deus Juliano. abençoe aí no seu Deus tratamento quiser, aí. vai dar tudo certo. O meu é coluna aqui, eu não consigo mais ficar tanto tempo sentado, cara. Deu um problema na coluna e como Ah, é que eu tenho que dar aula sentado o tempo, né? Eu aham. trabalho os 3 períodos, então eu vou ter que vagar para tratar. Mas melhoras aí. Obrigado, Juliano. Sucesso para você aí na carreira e o estado é pequeno demais, a gente vai se encontrando por aí. Isso aí, com Tá bom? certeza. Com Deus, hein? Fica com Deus. Tchau, tchau, até Tchau, mais. tchau.